Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Boa tarde, bem-vindos às Tretas num café virtual. Olá, Jacinto. Olá. Olá, Polideias. Olá, boa tarde. Estão bem dispostos? Sim, claro. Sim. É inevitável falarmos destas medidas novas que anunciou o Primeiro-Ministro no sábado. Ora bem, vocês são pessoas que vão jantar até às 10h30 da noite e vão só em família ou vão com pessoas fora da família? É que há aqui uma diferença. Ou ficam em casa? Eu, primeiro do que tudo, precisava de uma explicação. E vocês são pessoas entendidas, têm que explicar às pessoas. Porque estou um bocado confuso. Que eu ouvi uma notícia há dias que só se podiam juntar 5 pessoas. Mas depois ouvi no sábado que as mesas nos restaurantes podem ser de 6. Desde que não estejas a comemorar nada. Nunca se está a comemorar nada. Aquela coisa do bora mais uma, tal. Nada, isso é brincadeira. Isso é... Epá, acho que a cadeira de vago é para pôr as malas das senhoras. Deve ser. Pronto, já estou a explicar. Já é um bocado, já ajuda. Até porque eu há dias estava a almoçar num restaurante e o senhor do restaurante disse exatamente que só tinha mesas para 5. E as pessoas eram 7 e ele disse, não, posso sentar 5 e posso sentar o resto noutra mesa, podem-se dividir como quiserem, mas 5. Mas isto foi antes destas novas diretrizes. Mas pronto, é uma confusão que muita gente pode ter, que é, juntamos 5, mas vamos ao restaurante 6. Isto, olha, passamos a altura do Halloween, pode ir um fantasma. Pronto, eu estou confusa logo de início, porque dizem que nós devemos estar em casa, mas as coisas continuam abertas. Não, tens de estar em casa se não fores dirigente partidário, se não fores turista, se não fores... se tiveres de trabalhar, trabalho. Vais pedir ao teu patrão para te alterar o horário, para te fazer uma troca de horário com os teus colegas, não é? Fazer um desfazamento de horários entre nas empresas. Há muitas empresas que já fazem, que normalmente a equipa de limpeza vai antes da malta ir trabalhar. Já fazem. Não sei. Vamos ver o que é que isto está. As pessoas, eu acho que era mais tentar sensibilizar as pessoas com os cuidados e haver uma fiscalização. Haver primeiro uma fiscalização e haver das pessoas serem sensibilizadas que têm que cumprir determinadas normas e regras, porque depois acho que isto podia ser evitado. Até porque há aqui muita confusão, há muito barulho. Mas aqui o nosso amigo Jacinto ainda não nos explicou porque é que está na penitenciária. Eu não estou na penitenciária. Eu estou do lado de fora. Porque independentemente daquilo que querem fazer, que é colocar-nos a nós, sobretudo numa penitenciária ideológica, eu não entro. Jacinto, espera aí. O que é que você entende por uma penitenciária ideológica? Aquilo que foi feito, por exemplo, no sábado, com aquela quase 1 hora de conversa em família, ao bom estilo do professor Marcelo Caetano, em que nada foi dito. E o que foi dito foi a confirmação absoluta de que a máxima que o governo quis passar cá para fora, de máxima eficácia, mínima perturbação, foi certamente escrita por alguém disléxico, porque na prática o que nós temos é a mínima eficácia e a máxima perturbação. E isto porquê? Porque primeiro nós temos até dia 4, aquilo que vocês estavam a falar, até dia 4, a limitação a 5 pessoas numa mesa de restaurante. Agora, a partir de dia 4, com as novas medidas, passamos a ter 6 pessoas. Mas, se for uma comemoração ou um evento, só podem ser 5 pessoas. Portanto, aqui o ideal é, se alguém for fazer um evento ou uma comemoração, dizer que este é só um jantar mesmo. É só para matar a fome. E aí já podem ser 6. E depois estes números também servem só mesmo para confundir as pessoas. Porquê é que aparece um número 6 e porquê é que aparece um número 5? Porquê é que não aparecem 2 números 6? Ou 2 números 5? Depois foi uma conversa de vamos fazer. Vamos contratar enfermeiros, vamos contratar médicos, vamos aumentar a capacidade.
Isto é apenas o dizer que não se fez. E tivemos quase 9 meses para fazer aquilo que não foi feito e vamos fazer agora, quando já estamos a arrebentar pelas costuras em termos de capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, onde já há hospitais que não podem receber mais um doente para ser internado em cuidados intensivos, onde temos hospitais que já estão a dizer que estão a fechar blocos operatórios para poder aproveitar essa capacidade, onde vamos ter uma situação em que as pessoas podem fazer tudo, podem trabalhar, podem ir às compras, podem ir estudar, mas não podem sair de casa. Em que temos, por exemplo, o líder do maior partido da oposição a dizer que não vamos ter um confinamento geral, não que ele não seja necessário, mas porque não podemos aguentar a nível económico. Portanto, a economia aqui sobrepõe-se à vida das pessoas. Tudo isto tem sido mal gerido. Tivemos um pico de sorte no início da pandemia e estamos agora a pagar as favas daquilo que tem sido a incompetência na gestão desta matéria. Paulo Ideias, achas também que a conversa do Primeiro-Ministro foi como pôr um penso rápido nesta ferida que está ainda muito aberta e que não sabemos qual é a sua profundeza? Olha, não sei porque não ouvi. Ora, foi o que tu fizeste melhor. Posso-vos comunicar, que acho que estava a dar uma coisa interessante no Canal 11, que era o Vila Franquense a jogar, portanto, estava a ver, portanto, eu só soube depois que afinal tinha havido essa comunicação. Como hoje em dia as multas têm essa vantagem de ir atrás, eu normalmente não vou. Eu pensei bem que íamos ter aqui o recolher obrigatório. Pensei bem. Ouvi depois uma senhora diretora aqui do hospital, Armadora Sinta, a dizer que isso era inevitável. Isso ouvi mais tarde, ela a dizer que ia ser inevitável essa medida. Desculpa lá, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses em relação a uma coisa, que é, não tivemos já o retiro obrigatório porque não estamos em estado de emergência e tem que ser o Presidente da República a decretar o estado de emergência, claro, e a apresentá-lo à Assembleia da República. Mas o recolher obrigatório não passa mais de conversa para enganar tolos. O recolher obrigatório quer dizer, o recolher obrigatório não podes ter mais do que 6 pessoas. Não podes mudar de município, ou não podes mudar de município, não podes até às 6 da manhã de amanhã mudar de município, para não haver ajuntamentos. Não podes ter mais do que 6 pessoas ou 5 pessoas, consoante a circunstância aqui ou ali. Podes e deves ir, porque o setor cultural, palavras de Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, tem que ser apoiado. Portanto, podes ir ao teatro, podes ir ao cinema, podes ir aos espetáculos. Mas depois vais ter, muito em breve, e seguramente no final destes 14 dias destas medidas, vais ter um novo estado de emergência com recolher obrigatório, e aí deixa de ser o dever de confinamento, passa a ser recolher obrigatório. Mas esse recolher obrigatório e essas condições tão apertadas não se aplicam a quem tem que apanhar os comboios às 6 da manhã para ir trabalhar, continuam a andar a tapear gente, ou seja, tu não podes ir às compras depois das 10 da noite porque os centros comerciais e as grandes superfícies, todo o comércio, têm que fechar, mas podes continuar a apanhar os autocarros e a apanhar os comboios, porque aí não há problema. Portanto, tu quando devias ter neste momento, se calhar, era horários alargados. E a teres alguma obrigatoriedade, era a obrigatoriedade de, os tipos que têm o nome começar por P, vão às compras, só podem ir às compras das 8 às 10. Pois. Teres uma forma de obrigar as pessoas a andarem em horas separadas na rua. Não é concentrar tudo. Estou a concentrar tudo. O que estás a fazer é juntar tudo à mesma hora. Esta situação já houve em alguns países, na primeira fase, se não estou a falhar, que as pessoas já receberam um mail que preenchiam com os horários que podiam ir às compras e as pessoas iam às compras, não iam todas no mesmo horário. Penso que aí sim, a gente temos que falar disto desde o início, que é exatamente aquilo que não se ouve as entidades a falar, que é os transportes públicos. Toda a gente, aqui os transportes públicos é tudo maravilhoso. Portanto, aquela malta aí, tipo lata de sardinhas, como sempre se falou, não há problema nenhum. Nunca se falou em colocar
mais transportes, seja comboios, seja as caminhonetes, os metros, haver, seja mais oferta para as pessoas, porque aí sim, por muito que digam, para mim, é um ponto de contagem, um foco de contagem. De resto, eu como um indivíduo não tenho nenhuma formação médica, esta coisa de virem dizer, por exemplo, há jogos de futebol da primeira e segunda, mas não pode haver jogos das outras, dos nossos profissionais, não há as outras atividades desportivas, mas pode haver... Sim, não se entende. Não se entende. Aliás, a semana passada, penso que foi na quinta, houve uma situação, no mínimo caricata, no Estádio da Luz, com 4.785 adeptos. Sim. Não, e temos aqui, sim, e falámos disso na outra vez, e volto a referir. O futebol tem sido uma das atividades, não é o mais, é uma das, está junto com mais umas poucas atividades. Está a ser prejudicado, inclusive tem sido aquela que tem cumprido ao máximo as regras. Não é? O futebol tem público na parte europeia, que foi o que aconteceu no Estádio da Luz, portanto, e penso que houve também nos outros jogos, o Braga penso que também teve. Portanto, na Europa tem público, mas depois quando chega à parte do campeonato nacional, já não tem. Há ali uma diferença. O vírus para a Europa não alinha só no outro. Tivemos uma situação que foi descontrolada e não teve. Aí sim, não houve medidas de controle. Tem que ser penalizados. Se a gente penaliza o que os aqui que têm a mercearia ou que têm o café, penalizar esses indivíduos da Fórmula 1. Que eles é que falharam, eles é que têm que ser chamados aí à razão. Aliás, agora no MotoGP também não há público. Foi ontem anunciado pelo António Costa. Não há. Se calhar o autódromo é o mesmo, não é? Portanto, a empresa deve ser a mesma. Portanto, vão ter esse prejuízo. Acho que há aqui uma grande incongruência desde o início, nós temos sempre falado sobre ela e continua a verificar-se, e realmente há aqui uma série de coisas que não me encaixam, e uma delas eu continuo a achar que enquanto não houver uma posição mais cerrada por parte de quem pode punir, as coisas não vão lá, principalmente em grandes eventos, quer dizer, aqueles eventos que se estão a realizar, como foi o da Fórmula 1, ou até aquela maltinha que acha que nós somos 9 ou 10 pessoas e vamos sair aqui da nossa área e vamos para outro sítio qualquer fazer uma farra, e depois ficam infectados. Eu acho que essa malta... Helena, aqui a questão, eu penso que a questão não é uma questão de punição, é uma questão de educação e de compreensão, sobretudo é uma questão de compreensão. É porque as pessoas têm tendência, e acho que nós somos o exemplo disso, temos tendência a cumprir aquilo que entendemos. Agora, a comunicação e a passagem de mensagem que é feita que tem sido sempre feita ao longo de todos estes meses, é sempre errada e ninguém entende. Ninguém entende porque é que no fim de semana passado puderam estar 27.500 pessoas em Portimão, e porque é que na quinta-feira só puderam estar 4.785 no Estádio da Luz. Ninguém compreende porque é que hoje só podem estar 5 pessoas num restaurante, amanhã já podem estar 6. Ninguém compreende porque é que eu posso estar com 6 pessoas, podemos ser 6 na mesa de um restaurante, mas se formos fazer um evento, só podemos ser 5. Ninguém entende porque é que a partir das 10 da noite, ou quando saímos do nosso trabalho, temos o dever de confinamento, a não ser que seja para ir rapidamente jantar, que seja para ir a um cinema, que seja para ir a um teatro. E porque é que a essas horas podemos ir ou devemos estar em casa? Então porque é que eu não posso sair à noite e ficar em casa durante o dia, por exemplo? Mas eu percebo. Sim. Tu não percebes o resto. Percebes a confusão. Não percebes porque é que... Não sei. Como é que chegaram a isso, não é?
Hoje, ou melhor, ontem eu vi um especialista a falar sobre a evolução da pandemia. Ainda não sabe muito bem se nós estamos ou não a atingir o pico, se o pico ainda há de chegar, portanto que isto pode ficar muito, muito pior, mas ele tinha a convicção de que, de facto, as medidas vão ter que existir outras medidas mais restritivas ainda, porque as coisas não estão fáceis e realmente esta questão que, pelos vistos, está a preocupar muito, que é o Natal, não é? O facto das pessoas poderem se deslocar no Natal ou não, isso pode vir a ser outra vez restringido, como foi também com a Páscoa. Portanto, o que me leva a crer que se nós ainda não atingimos o pico, ou que se estamos a caminhar para lá, realmente os números vão ficar muito, muito piores. Pois, esse tal pico é mais uma das confusões, porque há dias era na quarta-feira, depois agora, afinal, Afinal, não é? o pico vai ser atingido quando, no fim disto tudo, tu vires, olha, foi aqui neste dia atingimos o pico. Isso é Paulo. Não, isso é como dizia o outro, prognósticos só no fim do jogo. Prognósticos depois do jogo, porque, vem naquele rol de vocês vão usar aquele bocadinho de tecido, depois fica todo úmido. E não faça isso. Isso é uma forma de pensar que vai ter uma segurança e depois não tem. Portanto, eu acho que é tudo uma grande confusão, sinceramente, e as pessoas estão de facto cansadas. Sim, estão fartas disto. E depois esta dificuldade de comunicação e depois esta incerteza, que esta questão, se já estamos no pico, não estamos no pico, vamos estar no pico, o que é que vai ser o pico, se é um planalto. E tudo isso acho que confunde muitas pessoas e deixa as pessoas depois ainda mais fartas. Não, há aqui condições para as coisas descambarem. Essas pessoas que falam muito disso e que a gente vê na televisão, por estarem cansadas, porque para mim quem está cansado são médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, e esses sim, para mim, estão mesmo cansados, porque são poucos, são mal pagos e as condições de trabalho são aquelas que a gente sabe, e portanto essa malta está a sofrer na pele, e muitos deles na família, estarem horas e horas a trabalhar sem ir a casa, e muitos deles a apanharem sistematicamente o vírus. Não se fala-se tudo assim muito por alto, mas uns, às vezes nos contam, que médicos e outro pessoal já tiveram 3 vezes o vírus. Portanto, pois esta malta que se senta nas secretárias e que se reúnem 8 horas, tenham juízo e têm que arranjar condições para o resto dos serviços trabalharem. Como dizia o outro, é para isso que nos pagam. Não, mas é que basicamente aqui a questão, e tudo isto é feito, cria-se um monstro, ou cria-se um pânico com o pôr do sol. Mas tudo isto acaba por ser feito para proteger uma coisa muito simples, é a economia. Ou seja, não se quer parar a máquina de fazer dinheiro em detrimento das vidas humanas. É tão somente isso. Portanto, não se quer evitar que as fortunas continuem a crescer, e vamos chamar aqui os bois pelos nomes, não se quer evitar que as fortunas continuem a crescer em detrimento das vidas humanas. Se morrerem alguns pelo caminho, morrem. Mas, entretanto, estamos a tentar fazer as coisas. Já nem os deixamos sair de casa à noite, vejam lá isso. Sim, essa questão da economia, vamos lidar com ela e vamos lidar com ela durante muitos anos, parece-me, porque as situações vão se agravar e tudo isto vai também agravar, e eu continuo a dizer, aqueles que já não tinham vão ficar ainda piores. Eu não sei se nós temos aqui algum tempo, se calhar já temos não. 1 minuto. 1 minuto. Literalmente 1 minuto. Só queria deixar aqui esta nota. Enquanto o Estado quer pagar a TAP, existem durante um mês 700 famílias a pedirem ajuda numa paróquia de Setúbal. Estamos só a falar numa paróquia de Setúbal. 700 pessoas. Agora pensem... Não, o 700 que é que famílias. 700 famílias. Agora pensem o que é que há em todo o país. Paulo, o que é que tu tens daquelas grandes novidades bombásticas? Olha, 2 coisas agora que eu estava a ler. Há um post a circular no Facebook, tem uma coisa gira,
nestes tempos maus, que diz que, estou a tentar lembrar-me do que é que diz o posto, que é mais cedo ou mais tarde todos damos positivos, menos o novo banco, a TAP, e não vai dar. Mas não era isso que eu queria hoje vos dizer. Como há aqui malta que anda a ouvir mal, há aqui gente que eu acho que não ouve aquilo que diz. Dizem, mas aquilo não... então, eu só tenho que informar essa malta que a partir dos 30 anos, as orelhas crescem 0,22 milímetros ao ano. Vamos lá ver se esta malta continua agora, que é para ver se as orelhas crescem para eles poderem ouvir. As orelhas crescem? Bom, vamos medir as orelhas e na quarta-feira contamos como foi. Então, beijinhos. Até quarta. Tchau. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.